Sejam bem-vindos ao podcast da agência Morpheus. Eu sou o Lucas Novaes. Eu sou a Maria Helena. E eu sou o Gleison Gabriel. E hoje vamos conversar sobre o custo da paixão para ser torcedor no Brasil. Futebol. Para alguns lazer, para outros uma forma de viver. Parte da cultura brasileira onde mais de 160 milhões de pessoas torcem para algum time, seja nas arquibancadas ou na própria casa, cantando seus hinos e declarando seu amor. Não são apenas torcedores, são apaixonados que possuem uma história, uma identificação, uma razão para escolher vestir e defender uma camisa. Chamo Giovanna Schattenburg, eu tenho 16 anos. Eu sou São Paulina, fanática, porque o meu pai, ele é muito São Paulino desde sempre. Então eu cresci, eu fui educada desde sempre para amar o São Paulo. Desde sempre ele me leva no Morumbi, ele me dá camiseta, ele me dá bichinho de pelúcia do São Paulo, bandeira, copo, sempre assistindo o jogo comigo. Então não existe uma Giovanna sem um São Paulo. Oi, meu nome é Gabriela Andolécio. O meu time do coração é o Corinthians. E a minha história com o meu time começou em 2008, que foi quando teve a final da Copa do Brasil, Corinthians e Sport. E eu lembro que nesse jogo, o jogo de volta, o Corinthians perdeu, mas eu virei corintiana naquele jogo, porque eu lembro que meu pai arrumou toda a casa, pinturou bandeira, camiseta por todos os lugares da casa. E aí foi quando eu me apaixonei pelo meu time. A chegada do futebol na cultura brasileira foi graças a Charles Miller, um esportista brasileiro que após uma temporada de estudos na Inglaterra em 1894 voltou ao Brasil com um livro de regras para a prática esportiva. De início, o esporte era restrito à aristocracia brasileira. As equipes de futebol eram formadas por estudantes brancos e ricos. Em 1895, Charles criou o São Paulo Athletic Club, junto com outros colonos ingleses. Em 1898, foi criado o primeiro time por brasileiros e para brasileiros, a Associação Atlética Mackenzie College. O professor Augusto Scholl retorna de uma viagem do exterior e apresenta duas modalidades, o rugby e o futebol. Segundo a Federação Paulista de Futebol, a primeira partida oficial ocorreu em São Paulo no dia 3 de maio de 1902, com a vitória de 2-1 do Mackenzie sobre a Germânia. Denominado Time do Povo, em 1910 nasceu o Esporte Clube Corinthians Paulista, a partir de um grupo de operários com a ideia de ser para todos. O primeiro presidente, Miguel Bataglia, disse: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." Meu nome é Enzo Monteiro, torço pro Corinthians, eu consumo bastante produtos do clube. Acho bem caro, principalmente considerando essa coisa que o Corinthians tem de ser o time do povo, aqui com produtos tão elitizados assim. A introdução de pessoas negras e imigrantes só ocorreu mais de 20 anos depois, por volta de 1920. O esporte se popularizou e passou a ser mais praticado e ter mais visibilidade de investidores e olheiros. A doutora em História Social na Universidade Federal Fluminense e a autora do livro Histórias do Futebol, Lívia Gonçalves, afirma que, embora exista a narrativa de que o futebol chegou através das elites, apenas nas primeiras décadas do século XX chegou às camadas populares. A tese de doutorado de Leonardo Pereira contesta parte desta versão. Segundo o trabalho, o futebol era praticado por setores populares desde o século XIX. Na capa do jornal O Imparcial, de 17 de abril de 1925, em Paris, foi organizado o Torneio Latino de Futebol, onde estavam presentes as seleções da França, Brasil, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Portugal e Romênia. O campeão seria presenteado pela Federação Francesa de Esportes com uma bela taça de prata. O Brasil disputou 10 partidas e saiu vencedor em 9 oportunidades, assim ganhando visibilidade e espaço na Europa. A Federação Internacional de Futebol Associado, mais conhecido como FIFA, é o órgão internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia e futebol. Foi fundada em 1904 em Paris, possui 208 países ou territórios associados. O futebol estava se expandindo e se popularizando de uma maneira muito rápida, quando Jules Rimet, um advogado francês, se encontrou com o embaixador uruguaio Henrique Bueiro, em Genebra, na Suíça, onde foi apresentada a ideia de um país sul-americano sediar a primeira Copa do Mundo, com 13 países participando do torneio. Mas, para o sonho sair do papel, seria preciso convencer os demais membros da FIFA, que já existia desde 1904. Havia o desafio de realizar um projeto bem estruturado, principalmente no aspecto financeiro, com os prejuízos da FIFA. Apresentando o projeto em 26 de maio de 1928, Rimet estipulava que para a regularização da Copa do Mundo seria dada uma garantia financeira para o país organizador, que consistia no pagamento das despesas de viagem e estadia dos participantes da competição. Entre os países que disputaram a eleição para ser o país sede estavam Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Uruguai,
que foi o escolhido, tendo a favor principalmente o fato de ter sido bicampeão olímpico em 1924 e 1928. O Estádio Centenário, construído para o campeonato, foi o palco da grande final entre os rivais Argentina e Uruguai. O Uruguai venceu por 4-2, ficando conhecido como a Celeste Olímpica. O Campeonato Mundial entre seleções continuou acontecendo de 4 em 4 anos. Nas edições de 34 e 38, tivemos a Itália se consagrando campeã, mas a próxima edição do torneio só foi acontecer em 1950, por conta da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, a sede da FIFA já se encontrava na Suíça, pois Jules Rimet, que era o atual presidente da FIFA, temia que Hitler levasse a entidade para a Alemanha. A Copa do Mundo de 1950 ocorreu no Brasil, mas com uma série de problemas entre as seleções. A Itália, atual bicampeã do torneio, jogou com um elenco extremamente desfalcado por conta de um desastre aéreo, onde vários jogadores morreram. Portugal, Escócia, França, Turquia, Birmânia e Índia desistiram de disputar a Copa pelos altos custos para virem até o Brasil. Nessa Copa, ocorreu a maior decepção brasileira em Copas do Mundo. O Brasil foi derrotado na final, em pleno Maracanã, pela seleção uruguaia. Essa derrota recebeu o nome de Maracanaço. Após esse buraco no coração dos brasileiros, ocorreu em 1951 o que é considerado pela FIFA o primeiro torneio interclubes da história do futebol. Participaram 8 equipes, onde a equipe do Vasco era uma das favoritas por ser a base da seleção brasileira em 1950. Palmeiras e Vasco fizeram as semifinais, onde o Palmeiras se classificou ganhando de 2-1 no Maracanã, tendo como adversário na final do campeonato a equipe da Juventus. A final, decidida em 2 jogos, teve como palco emblemático o Maracanã. Na decisão do campeonato, mais de 100 mil pessoas presentes. O Palmeiras perdia por 2-1, até os 30 minutos do segundo tempo. Os torcedores brasileiros não conseguiam acreditar que mais uma vez veriam suas cores sendo derrotadas em casa, até que Liminho empata o jogo para o Alviverde e faz o Maracanã ir abaixo. Todas as 100 mil pessoas pulsando e incentivando como se fossem uma só voz. O juiz apita o término da partida e o Palmeiras é campeão. Sem dúvidas, a maior loucura que eu já fiz foi ter ido pro Mundial. Eu fui agora esse ano pro Mundial, né, em fevereiro. E, cara, foi uma viagem, tipo, loucura. Você ir pro outro lado do mundo para ver seu time jogar. Assim, eu posso afirmar que foi a melhor viagem da minha vida, independente do resultado. Porque, assim, no final, vocês sabem o que aconteceu, né? A gente perdeu pro Chelsea, 2-1. Foi um misto de sensações, assim. Eu tava muito feliz de estar lá, de ter presenciado aquilo, de estar viajando. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito triste, né, cara? Porque, até pelo como o jogo foi, mas eu pude andar com grandes celebridades do Palmeiras. Foi sensacional e eu faria de novo. Mesmo sabendo o resultado, eu faria de novo. O maior nome da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, conhecido também como Rei Pelé, jogador do Santos Futebol Clube e astro da seleção brasileira, campeão das Copas do Mundo de 58, 62 e 70. Pelé sempre encantou o mundo com seu talento considerado fora do normal. Em 1969, quando visitou a Nigéria para fazer uma partida amistosa pelo Santos, ocorria uma guerra na cidade de Benin. Os nigerianos, então, resolveram parar a guerra e lotar o estádio para acompanhar aquele que levava e leva até os dias de hoje o codinome de maior jogador de todos os tempos. É João Bosco Pinheiro, 67 anos. Eu sou santista. Desde quando eu nasci, fui assistir um clássico entre Santos e Corinthians, né? Na época do Pelé. E o Santos estava perdendo por 2-0. E teve um jogador do Corinthians chamado Editão. E aí acho que ele infernizou a vida do Pelé no final do primeiro tempo. O Negão, quando voltou, ele marcou 2 gols. E aí o clássico acabou empatado em 2-2. Campeonato Paulista. Enfim, Pelé, aquele Santos que eu curti, de 69 até 80. Ali só tinha craque. Parece até engraçado quando se olha para trás e vê que um esporte que era totalmente destinado para pessoas brancas, bem-sucedidas, da alta classe, chegou nas mãos do povo e se transformou em algo muito maior. Um jogador negro, que até os dias atuais é considerado como o maior de todos os tempos, chamado de rei do futebol, idolatrado por milhões de pessoas ao redor do mundo todo, é negro. A Copa do Mundo de 1958 foi a 6ª edição do torneio e aconteceu na Suécia. Nela foram apresentadas a dupla Pelé e Garrincha, onde o Brasil saiu campeão pela primeira vez sobre a Suécia com um placar de 5-2. 4 anos depois, o Brasil se consagrou campeão novamente. Não contou com Pelé, pois o jogador machucou logo no início do campeonato, mas Garrincha assumiu a responsabilidade e foi crucial para a conquista do bicampeonato mundial. A Copa do Mundo de 1966, 8ª edição do torneio,
aconteceu na Inglaterra e contou com o primeiro mascote de Copas do Mundo, o Leão Willy. O Brasil, atual bicampeão do torneio, foi eliminado na primeira fase pela equipe de Portugal, do grande astro Eusébio. A seleção inglesa foi a campeã contra a Alemanha Ocidental pelo placar de 4-2. A Copa do Mundo de 1960 aconteceu no México. O Brasil se consagrou tricampeão do torneio. Jairzinho, mais conhecido como o Furacão de 70, conseguiu o feito de marcar em todos os jogos. A final contra a Itália acabou com um placar de 4-1, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, mais conhecido como Capita. E assim, o Brasil voltou para o topo do mundo, sendo o único país tricampeão recebendo o nome de país do futebol. Depois de acompanhar e narrar uma parcela do histórico do futebol em nosso país, vale e deve-se ressaltar que os cenários são completamente diferentes. Hoje, o futebol se encontra altamente profissionalizado. Os times antes pequenos e restritos a poucas pessoas agora se tornam grandes empresas que lucram com jogos e com a introdução de publicidades, patrocinadores estampados em suas camisas, além da venda e valorização de seus jogadores. Sou um grandíssimo fanático pelas camisetas do Palmeiras. Eu e meu pai, nós temos uma coleção infinita de camisas. Quando a gente começou com isso, as camisas não custavam nem R$200. E hoje em dia, com as camisas custando R$400, a gente considera um negócio, uma coisa bem cara, sabe? A gente compra por não deixar essa coleção nossa morrer, né? Esse costume nosso morrer. Mas é muito mais difícil da gente comprar as camisas, sabe? O preço tá extremamente alto e quando você percebe que não paga pelo produto, né? R$400 não é o que vale uma camisa do Palmeiras. A gente compra mais pelo amor e para continuar essa história que a gente começou. Mas sim, eu consumo bastante os produtos do Palmeiras, principalmente as camisetas de jogo, as edições limitadas. A gente consome bastante, mas consideramos muito caro. Características marcantes como as escalações e formações táticas são peças fundamentais do que chamam hoje de futebol moderno, ao contrário do que víamos em suas primeiras décadas, em que as equipes jogavam com vários atacantes e os placares eram elásticos. O grande X da questão se tornou a elitização do esporte em vista das reformas de arenas, tal como o aumento do preço dos ingressos e itens dos times. Viramos uma torcida elitizada. Tem quem pague esses valores. É muito fácil você conseguir alguém que pague R$200 no ingresso facilmente para ver um Palmeiras e, sei lá, Palmeiras e São Paulo. Antigamente, não. Antigamente o pessoal reclamava de pagar R$30. Mas era aquilo, a gente estava todo jogo. Era todo jogo R$30 ou era todo jogo no máximo 40, 50. Então, eu não considero valores abusivos. Mas eu não considero valores abusivos, assim, para quem já tem uma vida estabilizada, para quem vai todo jogo ou para quem consegue pagar o avante todo jogo. Então, assim, eu não considero um valor exorbitante. Agora, aquele cara que recebe um salário mínimo por mês, que não consegue ter esses R$144 para pagar um plano ouro, aí é muito difícil. Aí sim eu concordo que é muito complicado. É por isso que a gente acabou afastando aquele torcedor que gostava do clube, que ficava com o clube, que ia pra caravana, que ia fazer isso, fazer aquilo, que ajudava de fato. Porque o cara hoje não tem dinheiro, entendeu? Hoje o cara tem filho, tem família, ou precisa sustentar a casa. Então esse cara acabou saindo do estádio, infelizmente. E eram pessoas que ajudavam demais o clube e hoje não consegue ir em um jogo a cada 6 meses, sabe? Por conta desses valores. Alex Bellos escreveu um livro, Futebol, o Brasil em Campo, que relata como o futebol mudou depois de sua chegada ao Brasil, uma vez que os brasileiros começaram a dominar o esporte e se tornou o símbolo mais forte da identidade brasileira. Buscando entender a relação entre o esporte e o torcedor, buscamos suas origens. Vindo do latim do verbo torquere, tem como significado original de torcer, desvirtuar, distorcer e tornar-se parte de algo. Chegamos ao momento em que o torcedor se desconecta do mundo real, o mundo do dinheiro. Loucuras são feitas para acompanhar seu time, não importa onde ele esteja ou como esteja. Eles estarão lá, vestindo a camisa e representando tudo aquilo que lhes convém. Se você, assim como nós, acompanha as redes sociais, deve se lembrar de pelo menos algum caso ou relato de torcedores deixando transbordar a paixão de estar ali, independente do resultado. Meu nome é Caio, tenho 18 anos. Sou corintiano desde que eu me entendo por gente, sou sócio do Gaviões há mais ou menos 5 anos. E como todo corintiano, né, a gente faz loucura pelo clube, né, a gente faz o possível e o impossível. Cada ano é uma loucura diferente.
Mas esse ano eu tive uma experiência onde uns amigos da subsede do Gaviões do ABC marcamos uma caravana para ir pro Rio de Janeiro no jogo do Corinthians e Fluminense, né? Acho que foi 1 mês de antecedência mais ou menos que a gente marcou essa caravana. Então eu tinha 1 mês para arrumar o dinheiro do ingresso, da caravana e da hospedagem. E com a correria da vida eu fui deixando isso de lado, né? Meio que passa o tempo e você vai meio que esquecendo que você tem que resolver também isso, né? E chegou uma semana antes para confirmar a caravana, né? Para todo mundo mandar o sinal, que é metade do dinheiro da caravana, né? E eu ainda tava sem o dinheiro do ingresso, da caravana e da hospedagem. E mesmo assim eu confirmei o meu nome na lista. Dei um jeito de arrumar o dinheiro da caravana, né? Pelo menos para eu ir pro Rio. Não tinha que dar um jeito, porque eu já tinha confirmado o meu nome e saí pedindo dinheiro emprestado para Deus e o mundo, para minha irmã, pro meu irmão. E aí eu consegui o dinheiro da caravana e do ingresso, né? Sem a minha mãe saber. E sem o meu pai também saber, né? E fui pro Rio. Fui pro Rio só com o dinheiro da caravana e do ingresso, sem o dinheiro da hospedagem, sem hotel, sem nada. Fui pro Rio, vi o jogo do Corinthians. Inclusive o Corinthians perdeu de 4-0. E então vi o jogo do Corinthians. E nisso a caravana foi sexta-feira, a gente saiu de São Paulo sexta-feira de noite e ia voltar domingo de tarde, né? E como eu tava sem o dinheiro da hospedagem, depois do jogo de sábado pra domingo, eu dormi na van. Inclusive eu tomei banho na praia, né? Naqueles chuveiros que tem na praia, assim. Essa acho que foi a loucura desse ano que eu fiz, né? Fui pro Rio com R$50 pra comer, pra qualquer coisa. Chegamos na década de 90, onde o futebol passou a ser visto como uma fonte de capital. As emissoras passaram a investir mais dinheiro nos direitos de transmissões, marcas enxergaram nisso uma maneira de se divulgar e os times começaram a ter lucro na venda de jogadores. Um bom exemplo disso é o time do Palmeiras com a Parmalat em 1992. Após sua chegada como patrocinadora principal do time, os títulos e a visibilidade aumentaram, já que o time vinha de um jejum de 16 anos. O investimento que a empresa fez no clube rendeu 11 títulos e nomes de destaque, como Edmundo, Djalminha e Luizão, que chegaram a jogar na seleção. Segundo a Folha de São Paulo, a empresa investia mais que 40 mil por mês, totalizando R$500 mil por ano. Obviamente, todo torcedor quer que seu time esteja vivendo um bom momento, ganhando títulos e jogando bem. Mas talvez quem não goste muito de tudo isso seja o seu bolso. É normal que seu time esteja vivendo uma fase boa, os preços dos produtos aumentem, como camisas, ingressos e planos de sócios torcedores. Muitos torcedores acabam nem ligando para valores e continuam consumindo mesmo assim, até porque o amor ao time sempre fala mais alto. Em pleno 2022, ano do maior evento do mundo do futebol, o Qatar irá protagonizar a Copa do Mundo mais cara da história. Terá um orçamento de $200 bilhões, 14 vezes maior que o orçamento da Copa da Rússia. O gasto individual para acompanhar todos os jogos de uma única seleção, contando com jogos de fase de grupo e mata-mata, podem ultrapassar os R$40 mil. Em 2018, a Nike lançou as camisas da seleção brasileira com o valor de R$250 a versão de torcedor e a versão jogador que custava R$500. Este ano, as camisas foram apresentadas com o valor de R$350 a versão de torcedor e R$700 a versão de jogador. Fazendo um comparativo com a questão dos valores de ingresso, o acesso para a final da Copa de 2018 custava em torno de R$2 mil. Já na Copa do Qatar, o valor pode chegar até R$9 mil. Dramaturgo e jornalista, Nelson Rodrigues tinha um estilo particular de falar sobre futebol, e foi um dos principais articulistas de uma época em que o nosso futebol sofria crises sérias de ansiedade e falta de autoestima, causadas principalmente pela derrota para o Uruguai, um sentimento que ele chamou de complexo de vira-lata, determinante para impedir o brasileiro de realmente acreditar que era o melhor do mundo com a bola nos pés. Hoje já estamos em um momento oposto. O futebol no Brasil se valorizou tanto que o valor que se paga para acompanhar seu time, envolvendo sócio-torcedor, pay-per-view e camisa oficial, pode chegar a R$880 dependendo do seu time. Contando que o salário mínimo é cerca de R$1.200, já seriam 66%, segundo a pesquisa do jornal O Globo de 2019. A profissionalização desse esporte custou caro para os fãs da competição. Não é mais para todos, não que um dia tenha sido, mas se torna pior a cada dia que vem uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima da paixão do torcedor. É caro ser torcedor, sempre foi e sempre será. Esse foi o episódio de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, aos entrevistados, aos editores e jornalistas. Gleison Gabriel, Gustavo Galvão, Júlia Duarte, Lucas Novas, Maria Helena, Vitória Fonseca e Vitória Machado.